abençoamos e liberamos palavras sobre ele, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você pode, agora vamos para a palavra. Pode se assentar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 5, irmãos. João capítulo 5. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Aleluia. Eu confesso para vocês que hoje eu estava orando e falando: Deus, o que o Senhor deseja para nós essa noite? Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Senhor nessa noite. Uma palavra para homens que seja conduzido pelo Senhor. E sinceramente eu passei a tarde, o dia todo, pensando, orando, e não via nada, né? Até pensei assim, quando eu recebi a notícia que o Alex Coelho está aí, o pastor Alex Coelho está aí, do Peru, falei assim: será que é para ele trazer a palavra? Liguei para ele, né? E aí, como é que você está hoje? Vou lá para casa do Francis. E aí depois descobri que o pastor Giovanni vai viajar de madrugada agora. Eu falei assim: cara, vou apertar ele pra ele vir pregar, né? E não que eu fuja. Muitas vezes eu já estive aqui em cima sem saber o que pregar. Hoje eu já não tenho muito problema com isso mais. Mas com aquela intencionalidade, falar: Deus, o Senhor tem algo específico para nós homens. E aí, numa conversa rápida com o pastor, uma luz acendeu. Uma luz acendeu no meu espírito. Eu falei assim: é isso. Entendi o que o Senhor quer para nós. E eu queria trazer esse texto com vocês, João capítulo 5. O enredo dessa mensagem é da cura de um paralítico de Betesda. Ele é chamado paralítico de Betesda porque ele ficava localizado, ele ficava numa região onde havia um tanque que era conhecido como Betesda ou Betsaida. Ele ficava nessa região. Nós vamos ler o texto aqui que você vai entender um pouquinho mais sobre essa história. Versículo 1, olha que diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra e eu coloco ela diante de ti. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente possa compreender no Espírito, Deus, o que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Toda distração seja quebrada e cancelada agora. E que os anjos do Senhor tenham liberdade aqui de manifestar e operar. E que o Senhor, nosso Salvador, aquele que é a porta das ovelhas, possa hoje abrir um novo ambiente para nós podermos entrar e ter uma vida totalmente
transformado. Amém? Então, a história é o seguinte: aquele homem viveu 38 anos numa condição de paralisia. A paralisia é um estado onde que você não consegue se mover, você não consegue andar. E muitas vezes, talvez eu e você estejamos paralisados por algumas coisas. Talvez existam projetos, existem sonhos, existem ideias, existem desejos que nós não conseguimos fazer com que vá adiante. Nós não conseguimos tocar eles, nós não conseguimos fazer com que eles andem. Por quê? Porque está paralisado. Talvez exista áreas da sua vida que você consegue se mover, você consegue ir, você consegue avançar, você consegue andar. Mas talvez exista áreas da sua vida que está vivendo como esse homem viveu, paralisado. E aí esse é o momento que você começa a olhar para dentro de si e começa a perceber: cara, quais são as áreas que na minha vida não rompe? Talvez sempre você tenta começar algo, mas você nunca conclui algo. Começa um curso, não conclui. Começa um projeto e não conclui, né? Fala que vai fazer algo e não faz, porque isso fala de uma paralisia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25, o apóstolo vai dizer: se nós vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Se você tem uma vida espiritual, ela agora tem que fazer você se mover, você andar sobre ela. E a palavra andar, ela tem uma ideia na Bíblia, não apenas de se locomover, mas de se relacionar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A ideia de quando Moisés escreve lá em Gênesis sobre que Enoque havia andado com Deus, é uma ideia onde que Enoque ele relacionou com Deus. Porque a ideia do judeu sobre conhecer a Deus é um conhecimento prático. É um conhecimento prático. Os judeus têm seus momentos de oração, os judeus têm o seu momento onde que eles vão lá para o muro de lamentações, e ali eles fazem seus devocionais, mas eles têm uma ideia muito prática: é ao levantar, ao deitar, é no caminho, é na estrada, é trabalhando, que nós devemos inculcar, que nós devemos compartilhar aquilo que Deus compartilhou conosco, que é a mensagem, que é a palavra. Então, a ideia do judeu, ele é muito prático naquilo que ele precisa fazer. A vida cristã para ele é prática. Ele simplifica o que muitas vezes nós tentamos dificultar. Então, quando nós vemos esse homem há 38 anos, aproximadamente, irmãos, talvez ele estava ali 14.000 dias, num estado de paralisia. E aí eu percebo, quando eu olho para ele, eu percebo 3 pontos importantes: o que fazia ele estar naquele estado. E o primeiro deles está lá no versículo 7. Se puder colocar aqui conosco. Quando Jesus lhe pergunta: queres ser curado? Ele responde: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Primeira coisa que eu vejo, que pessoas são paralisadas. Talvez existem coisas na sua vida que estão sendo paralisadas, que você não consegue romper. E se tem uma pessoa, se tem um tipo de pessoa que tenta nos mover, é mulher, né? Elas não cansam de falar: meu bem, você arruma pra mim a lâmpada, tá queimada. Aí você fala: tá bom, vou arrumar. Aí passa ali, meu bem, você vai arrumar a lâmpada? Vou arrumar, meu bem. E é assim, né? Aí fica na cola. Por quê? Porque ela quer ver esse movimento, ela quer ver você andar, quer ver você se mover, você ser prático, pegar e fazer. E muitas vezes ela assume o papel que é nosso. Por quê? Porque nós estamos paralisados. E não é dela entender que uma oração resolve, uma palavra ministrada resolve. Não. Irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades e hostes celestiais da maldade. O que prendia aquele homem, se não é de cunho espiritual, é de cunho mental. Porque a primeira justificativa que ele traz é: olha, não tem ninguém que me coloca no tanque. É a síndrome de Adão, de transferência de responsabilidade. Olha, eu estou aqui 38 anos, aleijado dessa forma aqui, porque não tem ninguém que me ajuda. Até quando nós vamos esperar alguém
nos impulsionar? Até quando nós vamos esperar alguém fazer o que nós devemos fazer? Até quando? Essa era a questão aqui. Nós não podemos esperar que outros façam aquilo que nós devemos fazer. E uma das justificativas daquele homem ficar 38 anos daquela forma é porque ele transferia responsabilidades. Ele tinha uma capacidade muito grande de transferir culpa, transferir responsabilidade. E nós precisamos ser homens de responsabilidade. O que entrega na sua mão você pega e faz. O que entrega na sua mão pode ser uma batata quente que você vai lá e resolve. Pode ser um problemão, mas você vai lá e resolve. Por quê? Porque você tem o Espírito do Senhor sobre você. Você tem o Espírito de excelência que habita em você. Quem vive em você é o Espírito de Deus que vive em você. Ele se move através de você. Ele te dá ideias, ele te dá criatividade, ele te dá condições para que você possa concluir aquela tarefa. Mesmo que você não tenha habilidades, capacidade, ele vem com a graça dele. Porque a graça é isso. A graça é te capacitar para aquilo que você não é capaz de fazer. Então a primeira característica que eu vejo daquele homem viver paralisado, e que muitas vezes você está paralisado e eu em situações, é porque nós temos transferido responsabilidades. Nós temos feito como Adão fez. Olha, foi a mulher que tu me deste. Nós estamos vivendo isso no nosso casamento, é por causa da mulher. Nós estamos passando por crise financeira, é por causa de ti, mulher, que gasta muito. Estão me entendendo? É transferência de responsabilidade. É quando nós não queremos ter conflito, nós queremos verdadeiramente ficar na nossa, e esse é o segundo ponto que eu trago aqui, nas nossas zonas de conforto. Porque a segunda característica que eu percebo aqui sobre aquele paralítico, no versículo 7 ele diz assim: olha, e quando a água é agitada, vamos lá, vou ler com você. Olha aqui. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Além de ter um problema que ninguém ajuda ele a entrar no tanque, ele diz que tem um que é mais perto que ele, que entra primeiro. Sabe que eu vejo a segunda característica de uma pessoa que ela é paralisada, ela não resolve as coisas, ela não faz o que deve ser feito. Ela é uma pessoa passiva. Ela é uma pessoa que deseja constantemente ficar na zona de conforto. Ela é uma pessoa que gosta de ficar no menor estado de energia. Tem um termo popular, é preguiçoso. Preguiçoso. Ele era preguiçoso, cara. Olha, tem sempre um que antes desce de mim. Eu fico imaginando, 14 mil dias o anjo descia, agitava as águas, 14 mil pessoas passam na frente dele. Como que pode um negócio desse? Maluco, fica na beiradinha da piscina, fica na beiradinha do tanque. Quando o anjo chegar, você só puf. Estratégia, sabedoria. Eu vou fazer o que precisa ser feito. De qualquer forma eu vou fazer. Preguiça. Vamos lá, abra comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então uma pessoa passiva, uma pessoa que fica numa zona de conforto, uma pessoa que não tem iniciativa, o que acontece? Ele deseja, e talvez nós desejamos, mas nada alcança. Mas o diligente é uma pessoa estratégica, esperta, atenta. Tá ligado, entendeu? Tô ligado. Eu já percebi como é que as coisas funcionam. Eu já sei o caminho das pedras. Não tô de bobeira. Eu entendi. Entendeu? Eu sei que o cara corta pela direita, então eu vou dar o canto direito pra ele.
Toda vez que ele corta para a direita, ele chapa e encaixa. Não, vou dar à esquerda. O pé esquerdo ele é ruim. Pode ir, pode passar na esquerda, mas na direita não passa. Tô ligado, eu já tracei a estratégia. Eu já estudei sobre. Entendeu? Não vou deixar o diabo roubar minha família, não vou deixar o diabo roubar minha casa, não vou deixar o diabo roubar minha esposa, eu não vou deixar o diabo tocar nos meus filhos. Ninguém vai roubar minha promoção, a promoção é minha. Aqui não tem Esaú. Aqui não tem Esaú que troca o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Faz sentido? Estão entendendo? Ninguém vai ser mais esperto com ele. Está parecendo o rei Ezequias, quando Eliseu fala com ele: olha, pega a flecha e lança ela para o chão. Quantas vezes você lançar no chão, vai ser quantas vezes você vai vencer os seus inimigos. O cara vai lá, o rei, como é que pode um rei com essa condição, com essa mentalidade? Ele dá 3 flechadas, se cansa. Não, meus braços vão doer, vou ficar exausto. A Bíblia diz que existia um homem, um dos valentes de Davi, que ele matou milhares de pessoas, que a mão dele ficou apegada à lança, à espada. Não era possível tirar mais a espada das suas mãos, porque ela ficou apegada, ela se moldou à espada. Por quê? Porque são tipos de pessoas, são tipos de homens que nada os paralisa. Nada, não tem fortaleza que vai ficar diante de você. Você vai dar um grito de vitória contra ela. Se Jericó estiver à sua frente, você vai dar um grito de vitória contra ela. Não tem obstáculo, não tem gigante. Pode ter 2, 3 metros, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Amém. São esse tipo de pessoas que não são paralisados por nada. Não importa me lançar na cova, não me importa me tratar com injustiça, não importa me lançar na cadeia, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Deus nessa noite quer levantar você, colocar de pé. Porque uma das características daquele homem é que ele estava deitado. E Deus disse para mim assim hoje à tarde: olha, tem homens deitados, tem homens prostrados, mas são dias onde eu quero colocar eles de pé. A mensagem do Senhor hoje para você é: levanta-te e anda. Sacode a poeira, esquece as coisas que para trás ficaram. O culto aqui não é para mocinha, o culto aqui é para homem. Tá gravando, né? Depois as irmãs me pegam. É mocinha que fica reclamando: ai, você me tratou assim, que fica lembrando o passado. Homem não, homem sacode a poeira, levanta e segue adiante. Como diz o apóstolo Paulo: eu esqueço para as coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Não tem ninguém que vai ganhar de mim. Não tem ninguém que vai amar mais Jesus do que eu. Não tem ninguém que vai conhecer mais da palavra do que eu. Não tem ninguém que vai orar mais nessa casa do que eu. Não tem ninguém que vai jejuar mais nessa casa do que eu. Eu não admito perder para minha esposa no jejum. Eu não admito perder para minha esposa na leitura da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu me coloco no lugar de sacerdote naquele lugar. Deus está querendo levantar homens aqui que não vão se admitir, vão se posicionar em lugares para que possam reinar, para que possam governar, para que possam, quando chegar na sua casa, ser coroados, ser honrados, ser respeitados. Deseja, mas nada tem. Abra sua Bíblia comigo no 10:26, Provérbios 10:26. Olha o que diz: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ai, irmãos, você não pode ser lerdo, não, tem que estar na frente. O cara era lerdo, todo mundo passava. Não, tô atento, tô ligado. O que precisa? E aí, Fabinho, vai ter o cu de homens. E aí, cara, você precisa de ajuda? Eu vou te servir, precisa de mim, conta comigo. Conta comigo. Quer te ajudar. Levanta, levanta. Capítulo 12, versículo 27.
de Provérbios. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Porque é uma pessoa que não tem capacidade de se levantar e ir em frente. A proposta aqui, naquele tempo, né, que os homens saíam para caçar. Agora, quando uma pessoa é preguiçosa, ela gosta de ficar na sua menor estado de energia, para não te ofender, né? Porque chamar de preguiçoso ofende. Menor estado de energia, eu gosto mais dessa palavra, né? O que acontece? Você não vai procurar resolver. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de fortaleza, de poder. O Senhor te deu espírito de poder, não foi de medo. 21, capítulo 21 de Provérbios. Já estou terminando, tem que eu ser prático. 21, versículo 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá nada retém. Agora Romanos capítulo 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos. Tem que queimar, irmãos. Tem que queimar, tem que ser zeloso. Tem que fazer bem feito. Tudo que vier à sua mão, faça bem feito, não de forma desleixada. Se prepare, seja preparado. E o último ponto que eu observo aqui, o primeiro, é que uma pessoa paralisada, ela sempre transfere responsabilidade. Segundo, ela sempre fica no seu menor estado de energia. E terceiro, é uma pessoa que não possui discernimento. Volta lá em João capítulo 5. Não possui discernimento. Olha o que diz, versículo 6, parte B do versículo 6. O que Jesus pergunta para ele? Queres ser curado? O cara já responde: Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque. Cara, não foi isso que eu te perguntei. Você quer ser curado? Quero. Cheio de mimimi. O problema, Senhor, porque isso, aquilo, outro. Não se explica não, cara. Cara, eu quero. Falta discernimento, saber entrar e sair. Ter sabedoria para lidar com os conflitos, com as divergências, com aquilo que está relacionado aos nossos desvalores, às nossas carências, às nossas necessidades. Humildade, quero. Reconheço o meu estado de paralisia. Reconheço que eu preciso de ajuda. Reconheço que eu não consigo andar. Olha minhas pernas. Eu quero andar, mas não, o que ele faz? Ninguém me coloca no tanque. Cara, ele está diante de Jesus, aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele que liberta. Ele está justificando, porque ainda não aconteceu. Falta discernimento. Não consegue discernir quem fala com ele. Não consegue discernir o tempo que ele está vivendo. Muitas vezes a gente não sabe o tempo que eu estou vivendo. Eu vou casar, vou comprar uma bicicleta. Que tempo que eu estou vivendo? Por quê? Porque é nossa responsabilidade.
apontar, dizer, olha, o tempo que nós estamos vivendo é esse. Não foi fácil dizer para a Thaís que eu vou falar para ela assim, eu vou ficar 1 ano parado. Não foi. E ela concordar. Mas eu permiti Deus, Ele conduzir, falou assim, olha, eu estou nessa situação. Humildade. Eu preciso. Deus tem falado isso comigo. São esses os sinais que apontam para esse tempo. E aí, diante disso, a pessoa não vai se opor. Porque se andou na humildade, na simplicidade, não consegue discernir entre a carne e o espírito, não consegue discernir entre mentira e a verdade, não consegue discernir o que é profano e o que é santo, não consegue discernir o que é impuro ou puro. Falso discernimento. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de nada é discernido. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, estou terminando. Esse é o último texto que a gente vai ler. Versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus, Ele revela as coisas pelo quê? Pelo Espírito. E a letra aqui, ela é maiúscula, porque ela não está falando do espírito humano, ela está falando do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te revela as coisas de Deus. A todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula, que fala do Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas em sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe por quê? Porque o homem espiritual, ele tem uma capacidade de autoexaminar. Porque, irmão, se você examinar a si mesmo, ninguém vai precisar te examinar. Ninguém vai. E o interessante desse texto é que é impossível entender as coisas de Deus se o Espírito de Deus não viver em você. Se você não for guiado pelo Espírito de Deus. Porque outrora aquele paralítico fosse uma pessoa espiritual, ele entenderia, ele saberia quem estava falando com ele. Ele saberia. E o contraste ele é muito legal. A Bíblia diz que do lado do tanque de Betesda estava o quê? A porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? João capítulo 10, eu falei, eu sou a porta. Sabe a condição daquele homem vivia? Ele preferia buscar socorro numa sabedoria humana do que buscar socorro numa sabedoria divina. O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não sei se você sabe que existem conflitos na sua família, na sua casa, que
forma conjugal, que não é de cunho natural, que é de cunho espiritual, e que não adianta você dialogar, você vai precisar de orar. Já teve várias vezes na minha casa, pau quebrando pra lá e pra cá. Eu falei, pera aí, vamos orar. Pega na mão, Senhor, nós repreendemos todo ataque das trevas. Toma a vida da Thaís, toma a minha vida. Nós entendemos pelo Espírito que essa confusão, ela não é de cunho natural, é espiritual. E por isso nós mandamos embora todos os demônios agora. Acabou. A indiferença vai embora. A cara feia muda. Aqui você até arrepia. Porque mulher sabe fazer cara feia, não é? Você até arrepia. Aí você fala assim: posso existir? Respirar posso? Não é? Tem dia que dá vontade assim: será que eu posso respirar hoje, Senhor? Por obséquio, tô levantando o dedinho. Posso pedir um favor? Não é assim? Você precisa orar. Porque existe coisa que está acontecendo que não é de cunho natural, é de espiritual. Não é carne nem sangue, é demônios que se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, querendo te impedir de viver a vontade de Deus. O que faltava para aquele paralítico, por isso que ele estava paralisado, é discernir a diferença entre a sabedoria espiritual e a sabedoria humana. Em quem recorrer. Existe momentos que você vai ter que recorrer a um empréstimo no banco, mas existe momentos que você precisa orar sobre a sua vida financeira, expulsar o capiroto que está sentando lá. Quebrar as maldições sobre a sua família, sobre a sua casa. E isso, versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus, nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você quer receber? Coloque a mão sobre o alto da sua cabeça. Deus, Ele quer liberar sobre nós. Essa é a palavra do Senhor sobre nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu declaro sobre você e sobre mim nessa noite que nós iremos receber a mente de Cristo sobre nós. Nós vamos compreender e entender o que Deus está fazendo no céu, a movimentação do Senhor, o que Deus requer de nós, as palavras que precisam ser proferidas, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Deus, nós oramos neste momento agora. Enche-nos do Teu Espírito. Nós precisamos do Teu Espírito. Nós não podemos fazer, nós não podemos agir, nós não podemos nos mover se não for por meio do Teu Espírito. Se nós vivemos no Espírito, nós queremos também, Deus, nessa noite, a passar a andar no Espírito. Conectar sobre sua vida. O que você fizer, você vai fazer por meio do Espírito. Você pode declarar isso. Você vai construir sua vida nele. Tu és meu fundamento, eu vou confiar. Começa a profetizar. Quais são os seus pés agora? Começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você pode colocar os seus pés. Vamos orar. Vamos erguer um altar. Vamos levantar incenso nesse momento. Começa a levantar. A palavra do Senhor: levanta-te e anda. Põe-te em pé. Ei, pode colocar de pé, irmão. Nós vamos orar para encerrar. Santo és incomparável.